minha gratidão pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, da bispa Rosana, nossos bispos primazes, os nossos bispos nacionais, também bispo Sérgio Costa, bispa Ana Carolina, os bispos pastorais, bispo André Barbosa e Cristiane, a família apostólica. Minha gratidão muito especial pelo carinho, pela forma com que recebem a minha vida, da minha esposa, e reconhecem o nosso chamado e abrem o altar para ministrarmos graça de Deus a cada escola de capacitação e crescimento espiritual. Seja o Senhor a honrar os nossos líderes com o seu melhor, né? Com infinitamente mais de Deus. Voltamos então agora ministrando com este livro, hoje nossa aula de introdução ao tema, e é interessante que esse livro, para você ter uma ideia, a primeira edição foi em outubro de 2009. Olha que fala atual do apóstolo. Temos vivido dias de muita apreensão. Pelo que eu vejo, a coisa só aumentou, nada mudou. Você vai ver que parece que ele está falando dos dias de hoje. E está, né? Porque esse mundo caminha numa tendência a isso mesmo. Então, temos vivido dias de muita apreensão no mundo, e em especial no nosso país. É como se vivêssemos sob um estado de medo constante. Ele vai desenvolvendo uma fala que, quando eu li aqui, realmente, aqui no finalzinho da página 9, que é a página da introdução, ele diz: ora, é natural que diante de quadro tão negro, queremos saber o motivo de tanto desencontro. Mais uma vez, é nos meios de comunicação que encontramos a visão dos homens, de mulheres diversas. Então, ele fala do que nós vemos hoje. Meu Deus, se você olhar os meios de comunicação, então, você para a tua vida. Imagine que nós temos muitos irmãos nossos se deixando levar por essas influências tendenciosas, por essa realidade que realmente o mundo atravessa, e fica na mesma condição que o mundo vive. Nós não precisamos fazer parte desta realidade. Paulo disse: olha, nós não somos desse mundo, a nossa pátria não é essa, irmãos. Nós temos uma origem anterior à nossa origem da carne. Cada um aqui nasceu em um lugar, lógico. Eu nasci em Durandé, uma cidade de Minas Gerais. Se você me perguntar hoje em dia, você é de onde? Eu vou dizer: eu sou do céu, nascido em Durandé. Gostaram dessa? Quando alguém perguntar a você assim, você é de onde? Você diz: eu sou do céu, nascido neste mundo em Durandé. Mineiro por nascimento, celestial por geração de Deus, né? Espiritual, né? Então você tem uma concepção espiritual antes disso, antes da fundação do mundo. Não precisa a gente agora achar que este mundo vai ter vitória sobre a nossa vida. Não vai. Não vai de forma alguma. Estamos aqui todos numa caminhada. Estamos aqui todos vivendo a nossa aventura nesta terra. E temos promessas de Deus. É isso. É disso que esse livro fala. Por isso que o tema deste livro é Nascemos para Vencer. O apóstolo usa aqui na página 11, Isaías 1,19. Ele diz: se quiserdes. Aí você vai dizer: eu quero. Ah, quem não quer? Esse negócio do ser humano é tão complicado, é tão... Se nós deixarmos pela nossa carne, irmãos, imagine o que eu vou dizer para você agora. Todos nós entramos num sentimento que para mim é um dos piores, de egocentrismo. Sabe o que é o egocêntrico? Ele só pensa nele. E nós temos que ter muito cuidado, porque todos nós, se nós nos deixarmos levar, a gente só pensa na gente. Inicialmente, tudo que nos é proposto, a gente só pensa na gente. Nós temos que ter esse filtro, ter esse cuidado. Então a gente sempre quer. A gente quer. Olha, eu me enganava com meus filhinhos, porque como meu nome é Daniel, meus filhos pequenininhos começavam a dizer: dá. Eu ficava todo bobo, eu falava: olha, já está aprendendo o nome do papai. E aí minha esposa dizia: que isso é bobo, ele está pedindo é para alguma coisa, quer alguma coisa, quer água, quer comida, quer alguma coisa. Ah, é, né? Então não era Dadá de Daniel, né? Eu achando que já estava Dadá Maravilha. Olha, papai é Dadá Maravilha. Nada, só queria alguma coisa.
Olha, as mães agora vão ficar assustadas com o que eu vou dizer. Diz assim, não, o filho prefere a mãe do que o pai quando é pequenininho, né? Não é. Nossa genética já sabe de onde nós saímos. O filho sente o cheiro do leite materno na mãe. É por isso que ele prefere a mãe. Então é uma coisa genética, é uma coisa... E claro, não desmerecendo mãe, se eu for falar de mãe aqui, eu choro, né? A minha mãezinha partiu em 1998, mãe é única. E é por causa dessa conexão, dessa ligação. Sabe o que é? Da dependência. É a fonte da tua necessidade. É isso. E é interessante, porque Deus é a nossa fonte eterna. Deus é a nossa fonte inesgotável. Está cheio de crente, que é o crente pidão. Pega os versículos da Bíblia até como frases de efeito. Não, tudo coopera. Tudo coopera. Não, eu posso ter o melhor dessa terra, mas ele não vai no entre vírgulas ali, ou no caso aqui antes da vírgula, né? Ele só fica com a parte boa. Tem que pensar nisso aqui, ó, porque tem uma segunda palavra ali, olha, que diz assim, se quiserdes e me ouvirdes, essa palavra aqui, esse complemento do versículo, vamos tentar separar um pouquinho isso aqui, só para a gente dar um ênfase maior ainda. Depois você coloca a revista atualizada, comentada, Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual. As pessoas querem viver do jeito que querem usar a Bíblia, mas não querem viver a Bíblia. Então, muitos usam a palavra, poucos vivem a palavra. Querem o Deus da bênção? Não, só querem a bênção de Deus. Nossa Olindina, que trabalha aí, assessorando a igreja muito nessa área, né? A distribuição de cestas básicas e tal. O Mário, que também está aí na portaria. Beijo, Mário. Está sempre assistindo a Escola de Capacitação. Eles conhecem muito isso de perto. Pessoas que às vezes nunca apareceram aqui na igreja, mas tem uma quarta-feira do mês, né, Olindina, aqui, se distribui a cesta básica, irmãos, é uma fila quilométrica. Quilométrica. E depois o culto vai começar, mas a pessoa pega a cestinha, bota embaixo do braço e ó, querem a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção. Ok, a igreja vai ajudar, nós fazemos um trabalho social, graças a Deus, para a nossa liderança, pela fidelidade dos membros também que se envolvem com esse Ministério Bom Samaritano. Mas essas pessoas não vão ter mais que comida para uma semana, 2, quem sabe, mas não vão comer o melhor desta terra. Isaías 1,19, vocês estão vendo por quê, Mariana, que a gente tem que dar uma parada num versículo desse e conversar, né, meditar com esse versículo, Lucinérica, com exegese hermenêutica, entendendo a escrita, entendendo a revelação, porque ele diz, se quiserdes e me ouvirdes, e essa palavra ouvir dos originais, ela nunca quer dizer apenas esse ouvir de escutar um barulho. Barulhos, para você ter uma ideia, eu estou escutando pelo menos uns 3. Eu sei que tem alguém conversando lá para trás, na cozinha, né? Temos a cozinha na igreja. Eu sei que tem alguém conversando, que eu estou ouvindo aqui. Eu sei até quem é a pessoa, para você ter uma ideia. Olha, o meu bispo manda um recado. Ainda bem que eles me amam. Mas eu sei quem é que está falando, para você ter uma ideia. Sem olhar lá para trás. Eu estou ouvindo o meu pé caminhando aqui. De vez em quando eu dou um passo mais forte, eu ouço o meu pisar aqui, para você ter uma ideia. Se a Marli virar a folha muito rápido da Bíblia, ele é capaz de ouvir. Eu tenho um ouvido absoluto, sabe? Ainda ouço um zumbidinho aqui, ó. Né? Trabalhei em fábrica de tecelagem, naquela época não tinha EPI, ou não era obrigatório, não tinha fiscalização, então, aquele barulho dos tiares, né, que a gente falava, as máquinas. Ouço tudo isso. Então, ouvir não é essa a concepção dessa palavra, não. A concepção dessa palavra, os originais, fala de dar ouvidos. Dar ouvidos. Seguir aquela voz. Se submeter. Obedecer ao comando. Vocês estão entendendo? Obedecer ao comando. Então, eu poderia agora, e vou fazer, com devida vênia ao Espírito Santo, agora a revista atualizada, João Ferreira de Almeida comentada
Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual. Se quiserdes e me seguirdes, se quiserdes e me atenderdes, se quiserdes ouvirdes os meus conselhos. Deus está falando de obediência. Deus está falando de levar a sério aquilo que a palavra diz, aquilo que é mandamento dele, coisas inegociáveis de Deus. Tem muita gente perdendo tempo na igreja, irmãos. Tem muita gente, desculpe dizer, que vai às igrejas, não vou nem dizer vem, mas vem também, porque eu não posso falar só dos outros, que vem à igreja para fazer qualquer outra coisa, menos para adorar a Deus, menos para servir a Deus, menos para servir ao irmão, menos para amar. Sempre querendo conquistar mais alguma coisa. Até seguidores na internet. Olha, irmãos, estão brincando com Deus. Estão brincando com o chamado. Deus quer corações obedientes. Diga, coração obediente. Coloque a mão no coração e diga, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Sabe, faça aquela oração como eu faço. Mais de 3 vezes ao dia. Daniel orava 3 vezes, da Bíblia. Eu oro mais de 3. Tal é hoje a minha aflição com esses momentos que eu enfrento como você, do mundo, das contrariedades, dessas mazelas, da minha debilidade na carne. Como Paulo disse, olha, desventurado homem que sou, imagine se comigo vai ser diferente. E eu digo, Senhor, obrigado por este dia. Renova as minhas forças. Manifesta sabedoria. Eis-me aqui. E esse eis-me aqui é a parte mais importante dessa oração. Quando você diz eis-me aqui, você está dizendo, Senhor, estou disposto a te seguir. Senhor, estou disposto a servir. Senhor, estou disposto a te obedecer. Manda que eu faço. Aí o Senhor diz, então comereis o melhor desta terra. Essa terra não tem nada de bom. Essa terra, no que tange as realidades, você vê as mazelas, o que o apóstolo fala aqui, não tem nada de bom. Mas a graça de Deus tem. A graça de Deus é soberana. A graça de Deus vai te reconectar ao estado inicial. Aqui tem pessoas que ouvem a palavra e praticam. Comerão do melhor desta terra. Entenderam? Esta é a nossa introdução. Para você ter uma ideia, este livro, ele é tão amplo, né? O Nascemos para Vencer, que aqui na página do índice, ele mostra, depois na introdução, ele vai falar sobre a pregação da fé, ou seja, é o que nós temos que ter na nossa vida, a nossa fé ativada, a fé dom, a fé da graça de Deus, a fé apoiada na fé que é dos eleitos, como Paulo disse, através da sua carta a Tito. Então, uma fé diferenciada, um povo diferenciado, depois herdeiros de Deus, entender, conhecer a nossa posição, a nossa filiação em Deus. Nós somos herdeiros de Deus, nós somos feitos herança do Senhor nesta terra, irmãos. Nós somos filhos como Jesus. Por isso ele veio em carne para ser primogênito entre muitos irmãos. Paulo fala aos Romanos. Então, herdeiros de Deus. E aí depois temos um outro subtema, a partir da página 47, exercitando a fé. Depois na página 61, a importância da fé nas finanças. São 2 tópicos que o livro fala sobre isso. Depois no 89, vem uma organização para nós entendermos decisões segundo a fé, as 7 decisões da fé. E depois na página 105, a partir dali, completando o livro, vem desígnios de Deus e libertação. Então vejam que literatura poderosa, irmãos. Que literatura maravilhosa. E isso tudo tem a ver com a graça de Deus. Isso tudo tem a ver com uma vida em obediência. Deus tem trazido você, esse ministério, para a última reforma protestante. Você tem uma responsabilidade muito grande. Vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 3, faça uma remissão na introdução, que é a nossa aula de hoje, a introdução ao tema. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5,
Joás. Olha o que diz. Aí você passa a entender que você não vai mais tomar decisão nenhuma na sua vida sem ouvir Deus. E eu vou te dizer uma coisa, falo isso com a mão na Bíblia. Você foi trazido a esse ministério, você está vivendo a graça de Deus por causa da vida do apóstolo Miguel Ângelo, por causa do chamado que Deus deu ao apóstolo Miguel Ângelo. Esta voz tem que ser a voz de Deus para a sua vida. Mesmo que às vezes você não entenda muito bem a coisa. Gostei que essa semana eu estava conversando com o nosso pastor Joel, muito querido. Ele estava dizendo, bispo, eu tinha olhado uma coisa na Bíblia, não foi isso que você me disse, Joel? Eu tinha lido uma coisa na Bíblia e eu tinha entendido uma coisa, achado que Deus tinha falado comigo uma coisa. Mas quando eu ouvi o apóstolo me explicar sobre aquilo e falar comigo sobre aquela situação, eu vi que eu tinha me equivocado. Isso é humildade. Isso é entender que nós temos um anjo sobre as nossas vidas. Ontem conversava com o nosso Patrício, nosso Antônio Patrício, aqui o pastor, ele estava me dizendo, bispo Daniel, nós temos um anjo nesta igreja que fala, é boca de Deus para as nossas vidas. Sabe? E que é o primeiro a dizer, ele diz, olha, eu sou, no apóstolo Miguel Ângelo, ele diz, eu sou o menor de todos os santos, eu sou um dedo mindinho, né, na obra de Deus. Eu costumo dizer, se ele é o dedo mindinho aqui nessa igreja, eu sou a cutícula, né? Eu sou a sujeirinha aqui que fica no canto da unha, meu Deus. Mas isso é humildade. O apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo disse que era o menor de todos os apóstolos e tal, o apóstolo Paulo não é que ele se achava tão pequeno, ele sabia quem era ele, como todos nós temos que saber, mas ele estava dando um exemplo de humildade. Essa aqui é a verdade. Então eu entendo muito bem nosso amado apóstolo quando diz isso, e vou lhe dizer, é a quem Deus deu a honra de, irmãos, estar à frente desse chamado aí apostólico, profético, mundial, da graça de Deus. Então nós temos que ter essa humildade, primeiro entender isso, que nós temos a voz de Deus sobre as nossas vidas e que vem através da vida do apóstolo Miguel Ângelo. E claro, da sua família, que estão sobre a liderança deste ministério. E isso é Deus falando para as nossas vidas. É uma cadeia de imitadores. Entende? Qualquer um de nós, olha como eu me envolvi, que saia desta verdade, não é mais apto a ser modelo para nós. Estão entendendo bem? A nossa conexão é por quê? Porque nós temos no apóstolo essa figura de imitador perfeito e o nosso líder. Glórias a Deus por isso. E cada um de nós temos que começar a reproduzir isso. A tua família, os teus vizinhos, sabe, os teus filhos, aqueles que te cercam, patrão, empregado, gerente do banco, traficante. Sabe aquele traficante lá que desafia todo mundo? Quando chegar na tua frente, o comportamento dele vai ter que mudar. Ele tem que tremer. Eu e a minha esposa, e graças a Deus foi a última vez que Deus permitiu isso na nossa vida. Nós estávamos ali sendo arados, estávamos chegando no ministério, e nós sofremos um assalto naquela época, muitos anos, e o bandido veio roubar o nosso carro, e quando ele viu a minha confissão de fé, eu estou resumindo muito o testemunho, o tempo não espera, mas quando ele me viu dizendo para minha esposa, calma amor, vai cooperar para o nosso bem, era a minha frase. O apóstolo estava ministrando naquela época um tema que ele usava esse versículo, então eu tinha decorado. Eu estava chegando na igreja, muito jovem ainda, novo na igreja. E eu só repetia isso. Estávamos sendo roubados no nosso carro. Tinha comprado naquele dia. Estávamos vindo para a igreja, para o culto de louvor. E o bandido estava ali com a arma apontada para minha filha, que estava no ventre. Ela nem sabia que estava grávida da minha esposa. E minha esposa choramingando, e eu, calma amor, vai cooperar para o nosso bem, vai cooperar para o nosso bem. E o bandido escutou. Quando o bandido escutou, ele disse, o quê? Tirou a arma assim, que estava apontada a barra. Teu arma na cabeça. Disse, o quê? Vocês são crentes? Eu falei, graças a Deus. Graças a Deus. E ele disse, ó, não vamos roubar, não vamos levar seu carro. Não vamos levar o seu carro. Aquele homem viu Deus na minha vida. Então não importa quem seja, não importa de onde venha, não importa a situação.
Não importa. Agora, a nossa posição tem que ser de humildade e submissão a Deus. Imagine, irmãos, treinamento para de repente reagir àquele assalto. Eu tenho e tinha. Imagina. Brigada Paraquedista, Polícia Ferroviária Federal, já tinha tido treinamentos de sobra de como tomar a arma de alguém, esperava um momento, uma oportunidade. Eu podia ter tentado e podia hoje ter sido sucumbido pela voz do tentador e ter tido até uma morte prematura, não é verdade? Mas eu estava na nova fase da minha vida. Eu estava entrando na fase que, graças a Deus, estou hoje. Não confiamos mais na carne. Fomos provados muitas vezes. Muitos testemunhos. Se eu for contar aqui os detalhes mesmo desse, se você tiver a paciência, vá procurar. Depois, amor, se você me lembrar, eu tenho lá, até posto nos nossos grupos, a imagem do jornalzinho, né? Eu dando esse testemunho. Sabe? No jornalzinho, jornalzinhos lá de, quando, amor? 1900, vovó garota, né? Mais de 20 anos isso aí. Muito mais, né? Estávamos sendo ainda... a Dani estava grávida, então pronto, fazer conta, 25 anos, mais 9 meses, quase 26 anos, irmãos. Me lembro como se fosse hoje da reação daquele homem. E resumindo, ele começou a se preocupar conosco, a se incomodar, desceu do carro, não levou o nosso carro, deixou a chave na ignição, explicou como ia fazer, os detalhes. O da frente que estava dirigindo, ainda tentou retrucar, sabe? Ele disse, não vamos levar, não podemos levar e tal, e pronto. Deus mandou. Quando Deus manda, irmãos, até o diabo obedece. Agora, não que por nós mesmos. O problema é que a gente está sempre achando que a gente vai resolver a coisa do nosso jeito. Menos. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar ou de fazer alguma coisa, sabe? Não. Tem algumas versões, né, que falam assim, essa fala mais detalhadamente, que diz assim, como se partisse de nós. Então, pensar ou fazer. A pessoa pensa, coloca em prática e sequer pensa que tem um Deus acima de tudo isso. E disse, pelo contrário, eu tenho que ouvir Deus para comer do melhor desta terra. Eu faria uma remissão, eu colocaria aí do lado, eu colocaria Isaías 1,19 na minha Bíblia, ao lado aí. Olha lá. Colocaria Isaías 1,19. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Eu não posso, às vezes o pensamento até vem, mas eu não posso colocar ele em prática sem antes pensar e obedecer e ouvir Deus. Ele diz, a minha suficiência vem do Senhor. Eu ouço Deus, eu prefiro ouvir Deus. E aí vem o nosso chamado, que é muito sério. Que é o versículo 6, Joás, querido, lá de 2 Coríntios 3. Por que nós temos que ouvir Deus nesse ministério, amados? Nós temos que seguir as pisadas do nosso apóstolo. Nós temos um chamado muito especial, que diz assim, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vivifica, primeiro a nós mesmos, depois aqueles que estiverem à nossa volta. Os bandidos, quando nós saímos do carro, porque... foi assim, ele combinou com a gente assim, tinha um outro carro seguindo eles. O pessoal do carro de trás não sabia de nada. Aí ele disse, nós vamos deixar vocês aqui, num lugar então, e vamos parar mais à frente para entrar no outro carro. Porque até então o carro que estava seguindo achou que nós tínhamos perdido o carro do apoio. Então a dupla nos deixou. Ainda tinha um morro assim, aí subiu o morro, subo o morro, desço o morro carregando a minha cruz. Subiu o morro, desceu, aqui no Valqueire, uma rua que tem um morro muito alto. Aí desceu. Quando desceu, ali o carro estava seguindo, desceu também. Aí eles deixaram a chave na ignição e entraram no outro carro e foram embora. E nós ficamos aqui embaixo, não víamos o carro. E nós subíamos, e eu agradecendo a Deus. E a minha esposa, amor, será que deixaram mesmo o carro, né? Porque a gente fica...
eu continuava com a minha confissão, não era, amor? Vai cooperar para o nosso bem, vai cooperar para o nosso bem. E graças a Deus, cooperou. Quando nós chegamos em cima, estava lá o carro brilhando, era um verde água, um golzinho verde água, né? Estava lá brilhando, com a chave na ignição. E eu ali já ergui as minhas mãos e orei. E eu creio que Deus tenha manifestado a salvação na vida, pelo menos daquele bandido que estava ali e foi tocado por Deus. Para mim, é como se fosse Jesus na cruz, sabe? Um reconheceu, o outro não. Que bênção, irmãos. Como é bom a gente ver a Bíblia Sagrada acontecendo na nossa vida. E eu estou sobre o altar nesta manhã, irmãos. Digo isso. Bispo, você não tem desafios? Até hoje, muitos, todos os dias. Todos os dias eu mato no mínimo um urso, um leão e um gigante para continuar de pé aqui falando para vocês. Mas eis-me aqui. Obrigado por este dia. Renova as minhas forças e manifesta a sabedoria. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Porque eu não vou abrir mão desse chamado. Custe o que custar, doa quem doer. Nós nascemos para vencer. Graças a Deus. Obrigado, Joás, mais uma vez. Na última semana, então, na introdução, nós passeamos aqui pelos comentários de introdução do nosso amado apóstolo Miguel Ângelo. Vocês sabem, eu gosto sempre de repetir isso, afinal a repetição é a mãe do ensino, e para que fique bem claro a todos, eu não chamaria você aqui para ler o livro, isso você deve fazer na sua casa. Se você ainda não tem esse livro, a Bispa Gilda tem ali para lhe oferecer, preço simbólico. Nós temos também nossa livraria virtual, vale a pena você adquirir esse livro e fazer leituras e releituras como eu faço. Mas na semana passada nós até lemos um pouquinho mais, porque estava na introdução, e usamos inclusive Isaías 1,19 para fundamentar muito essa questão do posicionamento, né? Então, brevemente esta aula vai estar também disponível no canal de missões, o Missões Cristo Vive Oficial, e você será notificado se você já nos seguir, né, no canal do YouTube, e estiver também na minha relação de WhatsApp, certamente você vai poder voltar e rever tudo que nós vivemos aqui na última semana, que foi maravilhoso, ou foi maravilhosa, né? Hoje, nós estamos, então, caminhando aqui para a página 13, olha, o subtema, pregação da fé. O apóstolo Miguel Ângelo começa na sua introdução aqui, logo do subtema, ele diz: o apóstolo Paulo é irredutível no que tange à conservação da doutrina da graça de Deus, quando escreve a igreja que havia fundado na galáxia. Então nós vamos ver aqui umas colocações que muitas vezes, alguns param às vezes só nesta visão, que é tremenda, algo que acontecia, achando que aquilo então foi uma mensagem localizada, foi uma mensagem para aquele período. E não, as igrejas que Paulo escreveu, das quais uma delas é esta igreja dos Gálatas, que são 7 igrejas, em algumas ele escreve 2 epístolas, né? E tem também epístolas aos Hebreus, mas você sabe que é interessante que o número total de igrejas que Paulo escreveu foram 7. Paulo escreveu a 7 igrejas, e João, na ilha de Patmos, também escreveu a 7 igrejas. As mesmas igrejas são, o número 7 é um número de perfeição. Quando Deus ajusta isso para o número 7, é para mostrar que tem algum vínculo ali, alguma colocação, alguma conotação que é muito abrangente, ministerialmente falando. Então, como eu sempre digo, as 14 epístolas, elas explicam a Bíblia, elas são, sabe, o prisma da Bíblia Sagrada. E é importante a gente entender que o que nós vivemos hoje, os dias de hoje, a realidade de hoje, ela é uma só, é graça de Deus. Não existe lei, não existe Moisés, não existe. Acabou esse tempo.
Mas se a igreja, e é isso que o apóstolo vai mostrando aqui, se a igreja insiste nos rudimentos, insiste no envolvimento com os da lei, é problema. E foi isso que Paulo enfrentou, e ele tratou com a igreja dos Gálatas, que é para ser um exemplo para as nossas igrejas de hoje. É isso. E ele usa Gálatas 3:1, onde Paulo pega pesado, vamos dizer assim, ele diz: Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Fascínio. Essa palavra traduz-se como, sabe, um feitiço da lei. Então, é importante nós entendermos aqui que nós precisamos ter um zelo muito grande, um cuidado muito grande, porque o inimigo, ele usa a lei. Ele usa a lei para massagear a nossa carne. E ele tenta sempre, com a lei, desviar o nosso foco e a nossa segurança da graça de Deus. Aqui em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, Paulo diz: as armas da nossa milícia não são carnais. Elas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Sofisma é aquilo que se forma na sua mente, que parece que está correto, mas você está agindo errado. Sabe, é como repetir uma mentira várias vezes. A pessoa diz: quem repete uma mentira várias vezes, ela se torna verdade. Eu respeito todas as autoridades ministeriais. Respeito. Eu entendo. Paulo, quando fala disso, ele chega a dizer: olha, eles têm zelo, mas não têm entendimento. Mas eu não me submeto. Eu não me submeto. Romanos 8, capítulo 3, Joás, coloca aí para ver se eu tenho boa memória. Está aí, ó. Se fosse possível para a lei, não precisava da graça, irmãos. O que for impossível à lei, no que estava enfermo apelar. Vamos num exemplo bem trágico. Todos nós passamos uma das maiores tribulações, né, de 2019 até 2021, iniciozinho de 2022, aquela pandemia terrível, né? Oh, meu Deus, não gosto nem de lembrar muito, que eu vou lembrar de tantas pessoas queridíssimas que nós acabamos vendo o desenlace aqui na Terra naquele momento. Mas lembram da máscara, o uso da máscara? Eu via pessoas, agora até rio, desculpe, seria cômico se não fosse trágico, mas eu via pessoas que acabavam ficando com a mesma máscara, usavam a mesma máscara, uma semana direto, você via a máscara já ficava suja aqui onde a pessoa pegava, né? Mas o que eu quero mesmo dizer a você é que quando você usa a lei, você está usando máscara. Não é para usar máscara. Não tem pandemia para salvo. Não tem pandemia para filho de Deus, no que tange a vida espiritual. Nós já estamos perfeitos. Não pode, porque senão é como se você pegasse uma máscara, e olha que ela está super suja, porque era a mesma máscara. A lei que era composta de 10 mandamentos se transformou em mais de 613 ordenanças, abluções. E hoje nós temos uma igreja que se chama Igreja Batista. Desculpe, irmãos. Um grande erro clássico, teológico de Calvino, que nas suas institutas incluiu o batismo como ordenança. Erro. Eu respeito. Vão para o céu. Eu respeito, eu amo, trato muito carinho, sempre, claro. Se não bastasse a educação, a ética ministerial, manda que eu faça isso. E estou aqui para amar, interceder e ensinar, mas eu não me submeto. Eu não abriria a minha porta. Tem gente que às vezes abre o altar para uma pessoa que não tem esse conhecimento, pregar, ministrar. Irmãos, aqui quando vem alguém, você precisa ver o apóstolo Miguel Ângelo, às vezes vem um cantor, uma coisa, o apóstolo recomenda antes, falou, aqui... Me lembro uma vez um grande cantor que teve aqui,
Era bom se ele continuasse ouvindo tudo que o apóstolo Miguel Ângelo fala, porque ele anda meio vacilante. Mas ele disse uma vez, olha, quando eu venho cantar nessa igreja, já fico pensando como é que eu vou me comunicar com vocês. Eu achei legal. Porque o apóstolo me chama ali e me dá uma sabatina. É isso mesmo. Irmãos, o altar da graça de Deus tem que estar alinhado e ensinar os filhos de Deus a viver a fé. E para viver a fé, que é o subtema de hoje, só com a pregação da fé. Senão você mistura, você usa a máscara da lei, que é uma máscara contaminada ainda por cima, enferma, no tocante à carne. Então a lei vai sempre nos ligar à carne. Esse próximo texto, nós estamos na página 14, é muito interessante, porque depois o apóstolo Miguel Ângelo, ele usa, ele faz esse comentário sobre a igreja dos Coríntios. Era uma igreja super problemática também, Bota lá em 2 Coríntios 10, versículo 4, só para lembrar que o apóstolo comenta sobre os problemas, da igreja Coríntios, que era super carnal. Depois você pode olhar melhor, mas eu até me reporto um pouquinho ao último livro que nós ministramos, foi Guerra Espiritual, não foi? Nós falamos muito sobre essas questões, dessa guerra espiritual. Há uma guerra espiritual que é uma realidade, e o povo de Deus desconhece. Você não vê 2% da humanidade andando de vitória em vitória. Você está vendo a capa desse livro? Nós nascemos para andar de vitória em vitória. Tribulações, sim. Às vezes perplexo, mas não desanimado. Paulo chegou a dizer abatido, mas não destruído. Sabe o que é uma pessoa abatida? Abatido é aquele camarada eu no quartel, servi o quartel, posso dizer isso, eu até gostei muito da vida militar, no tempo que o quartel tinha uma vida militar mais respeitável que hoje. Perdão aí para vocês que são militares atuais, mas nós não tínhamos nem muro no quartel, para você ter uma ideia. Era uma cerca viva e ninguém parava lá perto, não. Agora o quartel que eu servi tem um muro de 3 metros com cerca, arame de, cerca elétrica. 6 horas da tarde já fecha um portão de ferro. Então, deixa eu falar daquele tempo. Mas no treinamento que a gente fazia de combate, então quando você acertava o inimigo, a pessoa tinha que cair, ficava lá caída e tal. Só que, o que é configuração, que a gente chamava configuração inimiga? Se uma pessoa está numa guerra e ela abate o outro, o que é abater? Abater não é matar, abater é derrubar. Então o que acontece? Se o camarada atirou no outro, aí era um tiro de igual o paintball que fazem aí com bala colorida e tal, aí sujou a farda, a pessoa que se jogava no chão, ok. Só que existia um treinamento maior, nós tínhamos que ir lá ver, porque muitas vezes o tiro nem acerta na pessoa, a pessoa simula que está morta, e quando você dá as costas, ela atira em você. Então nos era ensinado o seguinte: abateu, vai lá ver se matou mesmo. Quero que você entenda que o diabo, ele vai jogar todo dia. Se imagine. Ontem mesmo eu tive uma situação que você não pode, mas nem dá para contar aqui, mas uma situação tão escabrosa, que quando eu cheguei em tal lugar, também não vou dizer onde para ninguém ficar fazendo conta aqui, mas quando eu cheguei em tal lugar, me veio exatamente essa palavra, e eu disse: abatido, mas não destruído. E aí o inimigo estava chegando pertinho e tomou-lhe uma espadada no pescoço, irmão, e bateu em retirada, com sangue pingando para todo lado, e está lá batendo cabeça no inferno, porque ele está destruído, catargel. Sabe por quê? Porque eu lembrei dessa palavra. Então o que eu quero que você entenda é que a lei nos leva à carne, nos deixa frágeis, e é um perigo. Agora, se você está preparado, se você está na palavra, olha o que Paulo disse, ele disse: em tudo. Porque às vezes você olha o bispo Daniel, imagina, irmão, se eu sofro essas coisas, eu fico pensando no nosso apóstolo, os líderes locais, cada um, irmãos, você na sua casa, todos nós, você se levanta na sua casa seguindo a graça de Deus, você é capaz de largar tudo
e vir assistir uma escola de capacitação e crescimento espiritual, Jesus, prepare-se, porque os dardos são mesmo. Toda hora vem uma situação. Mas quanto mais você se firmar naquilo que jorra desse altar, eu falo da terça porque, lógico, minha mãe ensinou o seguinte: coruja que não gava o toco, chumbo nela. Então eu falo da terça. Mas é lógico, em todos os nossos cultos, em todas as nossas igrejas locais, aquelas que jorram a graça de Deus, que seguem aquilo que o apóstolo prega, irmão, você vai ter essa postura que Paulo disse aqui, olha, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. E aí ele vai nesse principal, ele fala, perseguidos, porém não desanimados. É uma coisa crescente, né? Não desamparados, perdão. Ele vai, porque a segurança, aí ele diz, abatidos, porém não destruídos. Não destruídos. Então, nada vai te destruir. A palavra final, você lembra de alguma coisa aí? Teve alguma situação? Com certeza, eu estou aqui me lembrando das minhas. Não precisa falar não. Não precisa falar. Mas lembra, tem alguma coisa? Deve ter. Se você não tiver, você está morto. Se não tiver, está morto, não está nem aqui. Porque só não tem problema quem está morto. Só não passa aflição quem está morto. Quem morreu na carne, morreu, já foi para o céu, já está esperando. Paulo disse, é não abrir e fechar de olhos, é não piscar de olhos. Mas está aqui na terra, você tem aflições, você tem todas essas coisas que ele elencou aqui, ó. Volta no 8, filhinho, ó. A tribulação, olha, que vai fazer o que, ó? Angústia, vai. Perseguição, abate. Mas a sua resposta vai ser, volta no 8. Olha lá. Não angustiado, não desanimado. Vamos ler. Não desamparados. Olha só. Mas essa hora, tem gente que podia estar aqui, está chorando as mágoas. O travesseiro não é um bom consolador. Tem gente que fala, ó, o travesseiro é seu consolador. Mentira. A pessoa com a cabeça cheia não consegue nem dormir. Seu consolador é o Espírito Santo. O consolador do crente é o Espírito Santo. É esse que me usa para falar àqueles que quiserem ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. A hora que o inimigo estiver fazendo festa, achando que te abateu, você volta com a palavra, que é a espada. É mais cortante que uma espada de 2 gumes. Não é a espada, ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Ela é a espada do Espírito. E você tem a vitória. Nascemos para vencer. É a palavra. Você viu na última terça, inclusive eu usei um testemunho, né? Que, muito importante, onde eu estava ali diante de uma situação terrível e eu usava o quê? A palavra. Mas imaginem, num assalto, só resumindo o que foi que aconteceu, se eu não tivesse aqui totalmente firmado sabe, embasado numa palavra que o apóstolo estava ministrando naquela época, que é Romanos 8, 28, que diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu repetia para o ladrão que veio me roubar o carro, não era nem para ele, era para minha esposa, só dizendo, vai cooperar para o nosso bem, vai cooperar para o nosso bem. E aí aconteceu o que aconteceu, né? O ladrão escutou, tremeu, e não vou contar os detalhes hoje, mas não levou o carro. Disse, não vou levar o carro de vocês, né? Não vou levar. Ainda pediu oração. Porque eu estava usando a palavra. O inimigo estava usando aquele bandido. Eu, literalmente, irmãos, aqui na minha carne, você acha que eu fiz isso com a carne? Minha carne estava arrasada. Eu tinha acabado de comprar, cheguei em casa, sabe para onde eu estava vindo? Para a igreja. E aí chega o bandido para roubar. Eu estava péssimo na carne, mas eu estava seguro, ancorado na pregação da fé. Estava ancorado na pregação da fé, irmãos. E aí, o inimigo perdeu aquela batalha. Estou aqui.
depois daquela batalha? Se eu for contar testemunhos aqui, vamos precisar de uns 3 dias. Com certeza não vai dar para contar tudo. Muitos vales, mas eu estou aqui de pé. Para a glória de Deus, estou no topo. Estou no lugar que eu tenho que estar, onde Deus me colocou. Entende? Vivendo com Deus, vencendo. Nascemos para vencer. Agora, isso passa por esse versículo aqui, que está em João 8,32. O apóstolo, aqui na página 14, depois de comentar sobre a igreja dos Coríntios, ele então usa João 8,32. João 8,32 é o nosso arremate de hoje, porque eu sempre tenho dito uma frase aqui: quem sabe mais, pode mais. Você quer repetir? Quem sabe mais, pode mais. Vamos ler esse versículo de trás para frente? Amém? Bíblia, revista atualizada, João Ferreira de Almeida, comentada, Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual. Amém? Aí agora eu faço assim, ó. Verdade, a conhecereis. Pegaram? Quer dizer que se você não conhecer a verdade, ela não te liberta. Então quem que te liberta? É a verdade ou é o conhecimento da verdade? Nunca mais você pode esquecer disso. E olha qual é o problema da carne. E a lei leva a isso, são os doutores da lei. A palavra diz que são pauladores frívolos. Tem muitas estratégias, eles criam tantas estratégias. Veja bem, o que liberta é a verdade. Mas ela só se materializa, ela só se processa através do conhecimento. E sabe qual é o grande perigo? Algumas frases que eu digo muito, mas não digo há muito tempo. Quem pensa que sabe tudo, nunca aprendeu nada. Aquele que sabe que amanhã vai precisar saber mais ainda. A sabedoria não é algo que está pronto, mas o conhecimento, sim, é uma fonte inesgotável de sabedoria. Quem não se senta para aprender, nunca estará apto a ensinar. Cuidado, porque estamos cheios de pregadores hoje, com o advento do Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, outras redes sociais que eu nem sei falar o nome. Se eu for falar aqui chap, eu vou me enrolar, né? Cuidado, porque está todo mundo querendo pregar para os outros. Essa hora mesmo está cheio de gente aí querendo pregar pelo WhatsApp, mas ninguém prega para si mesmo. Prega para si mesmo. Prega para si mesmo. Só uma remissão para fundamentar isso aqui. 1 Coríntios 9, 27. 1 Coríntios 9, 27, Paulo disse assim: esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, tudo isso é crescimento, tudo isso é avançar, tudo isso é não negociar com aquilo que não seja a pregação da fé. E a pregação da fé, irmãos, ela só vem pelo conhecimento. Está lá em João 8,32. João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Coloca Romanos 1,17. Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus, ela se revela. Então, por onde vai se revelar a justiça de Deus? No Evangelho. De fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Agora coloca Romanos 10,17. Olha, nós estamos terminando com João 8,32. Só estou explicando. São remissões, Salete. Esses 3 versículos, eles estão fundamentando tudo que nós falamos em João 8,32. É para você fazer remissão, tá bom? Porque a fé, ela vem pela pregação.
e a pregação pela palavra de Cristo. Só para não ficar uma incógnita, porque tem gente que pega um versículo e tenta destruir uma mensagem. Alguém poderia pegar Efésios 2,8 e dizer assim: peraí, mas eu já tenho a fé, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. É outra questão. A fé para a salvação, a fé é dom para a salvação. Está em Efésios 2,8, ela já está em cada um de nós. É como um grande carro, sabe? Como uma grande Ferrari, por exemplo, que é um dos carros mais conceituados. Ela tem um tanque de combustível e um motor, todo um equipamento preparado para um tipo de combustível especial. Se você pegar e colocar esse etanol que a gente roda no carro aqui, aquele carro lá não vai surtir efeito nenhum. A verdade é que os 2/3 que são salvos, que têm a fé de Efésios 2,8 nos seus corações, se misturarem lei com graça, se misturarem o combustível, não vão viver essa vitória aqui do Nascemos para Vencer. E para viver a graça de Deus, demanda muito trabalho. Tem que ouvir a pregação da fé, tem que conhecer a verdade. E a verdade vos libertará. Quem não é livre pode até ter asas, mas não consegue voar. Tem muito crente aí na gaiola, tem muito crente aí com as asinhas cortadas. São pássaros, são águias, porque não tem mais lei. Deus os vê como águias, mas eles estão deixando o inimigo prevalecer. Nascemos para vencer. Conhecereis a verdade e vocês vão voar com asas como águias. Chegamos hoje na conclusão desse livro maravilhoso, com uma inspiração tremenda, Nascemos para Vencer. Eu tenho dito aqui que esta frase, ela traz uma conotação que quebra paradigmas fortíssimos da tradição religiosa, aquela que se apoia na lei, tem o ranço da lei, que vem se arrastando lá da igreja romana. Vocês sabem que a igreja romana, que surgiu depois da crucificação de Cristo, e para vocês terem uma ideia, ela estabeleceu Pedro como o Papa 01 e usou a religião, a religiosidade para aprisionar as pessoas, a tal ponto que as pessoas nasciam, cresciam e morriam acreditando que serem humilhadas era honrar a Deus. Vocês entendem? E com aqueles que começavam a querer, para ter direito a experimentar alguma coisa a mais, pagavam muito caro por isso, que eram as chamadas indulgências. E quem quebrou tudo isso, claro, foi Martinho Lutero, foi o precursor da Reforma Protestante, que nós vivemos isso hoje, a última Reforma Protestante, entre 1517 a 1525, com as suas 95 teses. Então, desmistificou isso tudo. E esse tema, Nascemos para Vencer, eu digo sempre que a graça de Deus, que graças a Deus nós pregamos nesse ministério, existem alguns outros espalhados pelo mundo, mas aqui no Brasil a referência somos nós, especialmente, e estamos em mais de 123 países, para a glória de Deus. Eu digo que nós pregamos a reforma da reforma, porque é uma reforma dentro da igreja protestante, dentro da igreja evangélica, aqueles que trazem esse ranço da lei e acabam caindo nesse mesmo erro, e hoje continuam muitas vezes escravizando o povo, porque é o que a lei faz, a lei escraviza. E essa frase, Nascemos para Vencer, ela quebra, ela ajusta, ela traz um rótulo. Então diga, como, sabe, você tivesse agora aí, como vestir uma camisa, né? Seria legal. Nós não
temos. Olha, uma ideia, né? A Bispa Ludmila está sempre acompanhando a gente aí, ó. Quem sabe fazer uma camisa com essa capa, essa águia bonita, escrito "Nascemos para vencer"? Eu compraria. Quem compraria uma camisa dessas? Olha, a Bispa Ludmila, está sendo lançada aqui ao vivo, hein? Nascemos para vencer, com uma águia, que é o símbolo da graça de Deus. Irmãos, é um rótulo. É mostrar a esse mundo que tenta nos escravizar, e as igrejas tradicionais que não entendem, usam a lei e tentam nos escravizar, que nós nascemos para vencer e nós vamos romper com todas essas mentiras. Então vocês estão entendendo? Aqui no livro, você tem aqui alguns tópicos. Olha, desde a introdução nós vimos a pregação da fé, depois herdeiros de Deus, exercitando a fé. Hoje a gente entra agora na página 47. Esse subtema é a importância da fé, exercitando a fé, na página 47. Depois na 61, a importância da fé nas finanças, a importância da fé nas finanças 2, as 7 decisões da fé e desígnios de Deus e libertação, para você ter uma ideia, são 60% do livro. 40% do livro nós estudamos até hoje, que foram as bases. Então nós entendemos esse rótulo, nós entendemos o nosso direito, nós entendemos que tem que sair mesmo da lei e qual é a nossa posição espiritual de mais que vencedores. E agora, esses tópicos a seguir, a partir da página 47, eles falam então como colocar isso em prática. Agora que nós já conhecemos como exatamente colocar isso em prática e romper definitivamente, desembocando nessas últimas páginas, a partir da página 105, desígnios de Deus e libertação. Que é exatamente a condição que, o contrário, o senso, né, da condição que a lei, a cegueira espiritual, leva um filho de Deus a viver escravo de novo, a viver como escravo, a viver uma vida aquém daquilo que Jesus conquistou na cruz, como nós louvamos aqui hoje, e é direito nosso. Então diga, a vitória é direito meu. Já foi conquistada. Eu só tenho que tomar posse. Vamos a partir aqui hoje da página 48. Já pegar aqui na página 48, já é a terceira página, a segunda página, né, desse subtema, exercitando a fé. Se você não tem esse livro, você pode adquirir. Nós temos aqui, só você pegar informação com a Bispa Gilda, nós temos como você comprar este livro, um preço simbólico. E pela internet você tem a livraria virtual, você deve ter o livro, ler e reler, claro, mas aqui na escola de capacitação nós não vamos ficar lendo o livro, nós temos uma dinâmica de culto para abordarmos os temas dos quais eu, graças a Deus, tenho um conhecimento profundo, porque já li e reli, e vou continuar lendo muitas outras vezes para a glória de Deus. Então na página 48, o apóstolo usa Efésios 2:8, diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Então nós temos a salvação pela graça, pela fé, e isto não vem de nós, é um dom de Deus. Então Deus já nos deu a graça, como eu já expliquei aqui, por um favor imerecido, que foi imerecido até Jesus morrer na cruz do Calvário. Agora ele é merecido, sim. Não deixe ninguém fazer você cantar: eu não sou merecedor. Você é merecedor, porque Jesus te fez merecedor. Entende como é importante esses toques da escola de capacitação e crescimento espiritual? E aí você agora tem o conhecimento, tem a ciência, você tem o dom da fé, e agora você vai exercitar a fé, você vai colocar a fé em prática. Eu sempre digo, fé não basta ter, é preciso praticar. Não basta ter, é preciso praticar.
Então você precisa colocar a fé em prática. O apóstolo comenta aqui, ele diz assim, o lugar da fé não pode ser substituído pela observância de costumes, pois a lei de Moisés não produz paz com Deus. É claro. E para vislumbrarmos essa vitória que nós temos direito, está totalmente acessível a todos nós, só há um caminho, é viver a justiça de Deus, é viver de fé em fé. Está escrito em Romanos 1,17, visto que a justiça de Deus, ou seja, a justiça de Deus, irmãos, é a nossa vitória. Ela já foi exerceu na cruz do Calvário. E ela tem uma forma de se manifestar, de se materializar, de se revelar. Diz que ela se revela no Evangelho. Que Evangelho é esse? Paulo, quando fala a Timóteo, ele fala assim, lembra-te do Cristo ressuscitado segundo o meu Evangelho. Lembra-te de Cristo, o ressuscitado segundo o meu Evangelho. Então, é este Evangelho, o Evangelho da graça de Deus, aquilo que é ensinado nas 14 epístolas, que gosto sempre de repetir. Quando eu digo assim, as pessoas podem achar que eu estou dizendo, esqueça os outros livros da Bíblia. Não, o que eu digo é que você precisa estudar todos os livros da Bíblia, filtrando pelas 14 epístolas. As 14 epístolas formam o filtro da Bíblia Sagrada. Jesus chamou Paulo ao terceiro céu, o arrebatou e explicou a Bíblia para ele, como nós deveríamos viver a Bíblia Sagrada. São as 14 epístolas que vão de Romanos aos Hebreus, que tem a cartilha para nós vivermos a graça de Deus. Você está entendendo? É esse Evangelho que revela a justiça de Deus. E olha como isso funciona. De fé e dúvida. Porque hoje eu sou um crente, bully, né? Não pode ser crente bully. Sabe qual a diferença do crente bully para o crente chaleira? Crente bully é o crente de pouca fé. Só o mineiro sabe disso, né? O bully é uma coisinha que a gente botava o café. Então, não seja crente bully. Chega aí no outro culto e fala, irmão, aprendi terça-feira que a gente não pode ser crente bully. A pessoa vai ficar, que isso, né? Crente bully é de pouca fé, tem que ser crente chaleira, né? Que serve para tudo. Cabe café, cabe leite, cabe tudo. Dá para fazer muita coisa numa chaleira, é maior que o bully. O bully é pequenininho, só dá para pouca fé. Não pode ser. O crente de pouca fé, o crente bully é aquele que na hora que está na igreja, principalmente na hora do louvor, louvor que traz uma emoção, graças a Deus por isso, quando ele tem adoração, porque se não tiver, a pessoa vai estar ali gritando, só vai ficar rouca, meu irmão, desculpe. Se não estiver ali louvando de forma realmente fervorosa, não passa de uma fachada. Depois chega lá fora, Jesus chegou a dizer, são sepulcros caiados. Uma aparência, sabe? Às vezes a voz até é bonita, mas não tem tanta coisa a acrescentar assim. Então o justo viverá, é o Evangelho revelado, a justiça de Deus, como? De fé em fé, irmão. Diga assim, bata o pé aí no seu lugar, mesmo sentado, diga, de fé em fé. Vamos bater para que os irmãos da internet escutem, 1, 2, 3, e de fé em fé. De fé em fé. Comece a marchar, de fé em fé, de fé em fé, de fé em fé, de fé em fé, meu irmão. Meu irmão, diz o meu amigo bispo Sérgio Costa, meu irmão, o diabo vai ficar fritinho, porque quando a gente entra nessa rota da fé, depois o apóstolo usa aqui, Hebreus 10, 38, 39, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, ou seja, nós não vamos jamais para o inferno, não tem como. Ele diz, e além disso,
Além disso, nós temos a sabedoria, o conhecimento da graça de Deus. Esta é a Bíblia, a revista atualizada João Ferreira de Almeida, comentada na Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual. Exatamente isso que o Espírito diz à igreja. Além disso, além de ser impossível, diga impossible. Não tem como irmos para o inferno, de forma alguma, Paulo está dizendo. Ele fala, mas além disso, entretanto, somos da fé. Para quê? Para a conservação da alma. Conservação da alma. Essa palavra, na sua máxima etimologia, é a conservação das nossas emoções, da nossa qualidade de vida espiritual, de um crente para frente, de um crente fervoroso, de um crente que não se abate facilmente com lutas, não, irmãos. Um crente que quando vem a situação, ele não fica batendo o pezinho que nem uma criança mimada, fazendo manha, não. Ele bate o pé de fé em fé, firme, não para de avançar, e vai avançando, conquistando, dizendo, eu nasci para vencer, e pronto. Aqui na página 50 do livro, o apóstolo, depois de fazer uma pergunta, como vamos exercitar a fé? Tem aqui logo um comentário, diz, antes de mais nada é preciso observar que muitos crentes creem que a salvação é por fé, como também cremos, mas ao mesmo tempo sentem-se mais seguros se forem batizados nas águas. E aí o apóstolo usa as próximas páginas aqui, para falar dos rudimentos, né? Ele fala mais especificamente dos rudimentos. Hoje eu não vou entrar tanto nesse campo, até porque se eu entrar aqui nesse campo, nós vamos aí ter que usar muitas outras aulas, e depois já está na manga, talvez para o próximo ano, nós vamos voltar com um livro que deve gerar aí 6 meses de estudo, que deve ser já na próxima 2024, Deo Volente, né? O Tratado das Doutrinas da Graça de Deus. Aí nós vamos estudar, mergulhar em águas profundas só nesses rudimentos. Então hoje eu não vou me ater muito neles, o apóstolo faz esses comentários, você deve depois ler na sua casa, mas eu quero avançar aqui para a página 85 do livro, que você veja, nós estamos avançando aqui, como colocar em prática a nossa vitória. E agora ele está falando sobre as finanças, sobre essa prática na área das finanças. E ele diz assim, todos recebemos uma missão, segundo parágrafo da página 85, todos recebemos uma missão sagrada e precisamos cumpri-la. Naquele dia, prestaremos contas a Deus por aquilo que fizermos de bom ou de mal com o nosso corpo, que é um outro texto muito mal interpretado. Está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. O apóstolo nem coloca esse texto aqui no livro, para você ter uma ideia, ele só cita. É porque fala esse texto aqui, quem não entende, quem está preso à cegueira da lei, olha que o cego, o que Jesus disse? O cego guia o outro para o abismo, né? Entende esse versículo de uma maneira errada. Ele diz assim, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Isso aqui trata de galardão. Isso aqui trata de alguma coisa que eu nem gosto, para você ter uma ideia, eu nem gosto de explicar muito, porque trata de alguma coisa que é pós-arrebatamento da igreja. Trata de alguma coisa da organização celestial. O que eu preciso dizer a você é que nós temos uma responsabilidade. Haverá sim uma certa, não quero dizer nem cobrança, mas uma valoração ou valorização de tudo aquilo, da forma que nós encararmos a nossa vida espiritual aqui na terra. E o apóstolo, ele bate um pouquinho mais nessa tecla também, chamando a essa responsabilidade. É bom depois você ler, mas nós vamos avançar para a página 86, que essa parte aqui da página 86, eu achei muito importante também a gente falar aqui hoje, porque ela diz que do tempo das coisas, sabe? O apóstolo usa um texto de Gálatas capítulo 6, versículo 9, que é importante a gente perceber que todos nós estamos aqui numa vida que é cotidiana, uma vida que estar vivo é isso, estar vivo é superar dificuldades, é vencer situações, é viver. Até para andar você tem que fazer força. Tem gente que
Olha, são escolhas, irmãos, são escolhas. Eu comentava isso com a amada agora há pouco, que me perguntava sobre outra pessoa. Eu digo, escolhas. Nunca escolha ficar parado, não escolha ficar parado, pelo amor de Deus. Pela mãe do guarda, minha mãezinha falava, né? Não tinha isso aí no nosso tempo, né? Pela mãe do guarda, porque todo mundo xingava a mãe do guarda, gente, pela mãe do guarda, né? Ai, que Nossa Senhora do Bom Parto me acuda, irmãos, porque eu sinto dores de parto. A pessoa questiona, a pessoa reclama, a pessoa resmunga. Ontem eu conversava com uma pessoa muito querida minha, o Tiaguinho, não sei se ele está por aí, e eu falava assim, Tiaguinho, eu prego para mim o dia todo. E tu isso é pregar para você. É como Paulo disse em 1 Coríntios. Paulo chega a uma conclusão e diz, olha, eu esmurro o meu corpo. Eu reduzo a escravidão. Não a escravidão da lei mais, mas a escravidão de uma dependência, de um zelo acirrado, de ajustar tudo à graça de Deus. É isso que ele está dizendo. Para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, irmãos, carece de uma perseverança, de um esforço, de uma superação, de um avanço, de um crescimento, de uma evolução. Volta lá em Gálatas, filhinho, 6, versículo 9. Vou dizer uma coisa para vocês. Essa palavra bem aqui, do original, são as virtudes de Cristo. Nós precisamos praticar as virtudes de Cristo. E cá entre nós, né? Você fazer o bem, cansa. Olha para as lideranças desse país. Melhor não olha, não. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Senão você vai reclamar, que nem eu fico de vez em quando. Quando chega um IPTU caríssimo, porque um tal de... Nem vou falar o nome dele para não ficar mais triste ainda. Colocou um drone voando sobre as casas e tudo que tinha, até um puxadinho que eu fiz lá de uma churrasqueirinha humilde no meu quintal, tudo aquilo foi fotografado, toda a área coberta, até onde tinha uma lonazinho, o cara bota como área coberta, área construída, e o IPTU subiu 10 vezes mais, aí eu tenho que pagar aquele IPTU, se não pagar, meu irmão, o governo não paga ninguém, mas se você não pagar ele, essas pessoas estão lá, uma hora dessas, estão lá nos seus iates, estão nos seus jatinhos particulares, estão vivendo aquilo que o diabo está deixando eles viverem, irmãos, porque sinceramente, esse povo não é filho de Deus não, se for vai ter que se arrepender arduamente, e para ir para o céu só Deus sabe, quem for, né? Eu estou brincando assim, porque eu vou continuar pregando, quem sabe um deles acesse aí, ouça, arrependa-te, meu irmão, isso, siga a graça de Deus, porque o caminho é dramático que essas pessoas estão seguindo. E eu esmurro meu corpo, reduzo a escravidão e não vou me cansar de fazer o bem. É um chamado, porque a seu tempo ceifaremos. Se não desfalecemos. É desafiador mesmo, irmãos. É desafiador. Mas a gente não vai desistir. Nós não temos chamado para chutar balde, jogar a toalha, enfiar o pé na jaca, nada disso. Nós temos chamado para experimentar a vitória que Jesus já conquistou para nós. Depois, no finalzinho da página 86, ele diz assim, reformula os teus valores, os teus princípios, as tuas crenças, os teus comportamentos, para que te realizes efetivamente. Tens poder para realizar e para mudar, por exemplo, a tua vida financeira. Que vocês sabem, é o maior drama da existência humana é lidar com essa parte da área financeira. Na verdade, dinheiro não dá para nada. Você compra um carro zero hoje, no ano que vem eles bagunçam com a tua vida, lançam um carro muito melhor, né, cheio de tecnologia e tal, e você diz, esse carro que eu tenho já não vale nada, né? Aí o carro canta para você, calma aí. Aí você canta para ele, você não vale nada, mas eu gosto de você, porque é o que você tem, né? Eu gosto daqueles caras que escrevem atrás do carro, colocam assim, é velho, mas está pago, né? Poxa, eu peguei um carro agora, que estou com um carnezão lá, meu Jesus, eu não gosto de... Outro dia eu li isso escrito no outro carro, eu falei, ih, rapaz, é mesmo, me enganaram. Mas olha, para mudar a sua vida financeira,
Estou brincando, é investimento, é investimento, é investimento. O apóstolo diz assim, não te esqueça de que as regras de Deus são universais. Ele fala, temos regras. Ele diz, para que nós, os seus filhos, alcancemos os objetivos que Ele quer, devemos obedecer a 5 preceitos do Senhor. Ele enumera, estou na página 87. Ele diz, falar com fé daquilo que cremos, ter paciência, motivar com paz interior, confiando em Deus, motivar-se, né? E esperar, porque tudo tem um momento certo para acontecer. Olha, todo crente tem que conhecer Eclesiastes 3 e Provérbios 3. Provérbios 3 e Eclesiastes 3. Todo o capítulo. Depois você estuda para casa, tá bom? E faça uma remissão. São capítulos que falam dessa sabedoria, de você esperar o tempo certo. Há tempo para todas as coisas, Eclesiastes 3 fala. E depois o tópico 5 diz, ter esperança e não sofrer por antecipação com pensamentos de negativismo e ansiedade. Você está vivo porque Deus te colocou de pé, glorifica e vá vivendo a vitória que Deus conquistou para você na cruz do Calvário. Esses 5 tópicos aqui achei formidáveis. E depois, concluindo, chegamos à página 91. O apóstolo enumera sobre essas decisões importantíssimas. É o tópico 1, ele diz uma transformação pela renovação da mente. Ele usa Romanos 12, 1 e 2, que mostra que a nossa mente só pode ser renovada, e por isso a importância do nosso culto racional, ela só vai ser renovada pela palavra. E é com essa renovação da mente nós vamos experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável, não é boa, perfeita e agradável, ela é boa, agradável e perfeita. Use o acrônimo para você nunca mais errar. Diga assim, a vontade de Deus é BAP. E coloca lá, Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual, Romanos 12, 1 e 2, Bíblia Revista, atualizada, João Ferreira de Almeida, comentada. Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual, irmão. Porque nunca mais você vai esquecer, porque de coisas boas e agradáveis o inferno está cheio e a carne adora. Coisas boas, agradáveis e perfeitas, só passando pelo crivo de Deus. E aí o apóstolo então já começa com essa primeira, né? Esse número 1 aqui. Depois no 2 ele diz, conservar firme a confissão. Hebreus 4, 14, que mostra que Jesus já consumou tudo, já conquistou tudo, nós já temos esse acesso, essa epístola, ela sela as 14 epístolas. Ela traz exatamente uma conclusão, ela é uma epístola conclusiva. E é paulina. Tem gente que diz que não, ela é, e ela tem um sinal que é a assinatura de Paulo. Como ele se despede também, além de toda a linguagem da graça de Deus. Ele diz, olha, nós temos Jesus que penetrou, já está resolvido, e agora o que nós temos que fazer? Conservemos firmes a nossa confissão. Irmãos, isso é muito importante. Olha, eu tenho um zelo, para você ter ideia, eu costumo ser, vou usar aqui uma palavra, né, pedagogicamente falando, até meio esdrúxula, mas eu costumo ser até chato às vezes. Sabe, chato, aquela coisa que incomoda mesmo. Eu sei que eu às vezes me controlo para não ser, porque louvores, inclusive, tem os mais lindos, né? Desculpe, eu tenho que falar. Falo ou não falo? Vou falar. Mas tem um que me corta, irmãos, me corta. Eu chego a sentir dores de parto, eu me agarro a Nossa Senhora do Bom Parto na hora. Eu estou pensando até em comprar uma medalhinha, porque está difícil, porque tem dia que eu ouço e é uma coisa assim tão impactante, porque é um louvor lindo, né? Lindo, é lindo. Eu fico... Aí eu encontrei um jeito de cantar, por exemplo, aquele louvor que diz assim, poderoso Deus, é lindo, 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 lindo de paixão. Poderoso Deus, depois assim, minha alma anseia por ti, meu Deus. Dá dores de parto. Como é que a pessoa que conhece a graça de Deus, vive a graça de Deus, sabe que a graça de Deus está disponibilizada, vai dizer que, ficar dando desculpa, dizendo que a alma anseia, usando uma fala do salmista lá naquele tempo onde ele era realmente terra seca, porque o Espírito não habitava nele. O Espírito usou o salmista, usava, mas não habitava. Então, imagine, quando Deus dava aquela afastada, meu irmão, na hora do pecado. Nós não temos mais isso hoje. Hoje
agora a última vez que nós cantamos, que foi maravilhosa, eu disse, minha alma se alegra em ti. Entende? É isso que Deus quer ouvir. Poderoso Deus, minha alma se alegra em ti. Irmãos, eu posso cantar do jeito que eu quiser. Ninguém vai me impedir. Tudo. Ninguém vai me impedir. Eu não estou aqui vendendo música, não estou fazendo, estou apenas dizendo que eu não concordo com a frase e pronto. E no meu lugarzinho, onde eu estiver, então, te dou esse conselho. Filtre tudo com a visão, com a revelação da graça de Deus. Senão você vai ficar fazendo, desculpe, orações, sabe? Senhor, derrama, e Deus diz, já derramei. Senhor, manda, já mandei. Vai ali, aciona o interruptor. Abre a torneira que tem água, meu irmão. Eu não sou águas do rio, não, que promete não manda água, e quando manda água contaminada para os outros, não. É água pura, é água da palavra, está jorrando, acesse, tome posse, confesse. Então, conservar firme a confissão. Depois o 3, libertação da ansiedade, libertação das ansiedades da vida. E aí tem a fórmula que Pedro, na sua epístola, já está cortado pela graça, e ele diz em 1 Pedro 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Depois o 4 diz, aprender a semear com fartura, não mais aquela coisa da mesquinharia, como o mundo lida com dinheiro, do toma lá da cá. Ele usa, lógico, a epístola de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, que diz, aquele que semeia pouco, pouco ceifará, o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Está aí, está escrito, está claro isso, é autoexplicativo. Depois o 5, ele diz, não ter envolvimento com o mundo, nem com as doutrinas da lei. Já estou na página 99, tá? Na quinta, as 7 decisões da fé, nós estamos aqui a quinta decisão, não ter envolvimento com o mundo, nem com as doutrinas da lei. Olha, temos que ser radicais, irmãos. Eu sei que vai incomodar muita gente. Eu dou um cinto para essas pessoas, um cinto muito. Irmãos, eu sinto muito, mas eu não vou abrir mão das minhas convicções. Se quiser estar comigo, vai ter que me suportar. Desculpe, vai ter que me suportar. Não eu, mas a graça de Deus comigo. Na minha loucura do evangelho da graça de Deus. Então, 1 Timóteo 4,16 diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. É você. Continua nesses deveres. Porque fazendo assim, tem que ser assim, não pode ser assado. Salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Irmãos, essa salvação da soteriologia, do mais amplo sentido do original, esta salvação é salvar não somente isso, graças a Deus já está determinado por Deus, de irmos para o céu, mas salvar das intempéries deste mundo. Salvar das agruras, das esparrelas que o diabo coloca todos os dias nas nossas vidas, para nos desviar do foco dessa vitória que Jesus já tem para nós. Ele diz que você salva você, e detalhe, por mais que pareça difícil, irmãos, Deus vai aproximando pessoas vão percebendo e pessoas vão te seguir, sim. Eu vivo, tomara que tenha alguém da minha família hoje ligado aí com a gente, porque eu vivo isso intensamente, para vocês terem uma ideia. Os meus familiares, minha família, a maioria está ainda nas igrejas tradicionais, uma cegueira espiritual, e muitos se afastaram de mim, já não vão muito à minha casa, não aceitam muito, às vezes, um convite de Natal, às vezes que a gente sempre gostava de reunir a família e tal, começaram a não ir. Mas essas mesmas pessoas que hoje me evitam, muitos me evitam, quando chega na hora que aperta o cinto, meu irmão, é o tio Daniel, é o meu irmão, chama o meu irmão, quem é que vai orar, quem é que vai lá no hospital, quem é que... Então, digo isso para a glória de Deus, sem nenhuma vanglória, irmãos, para a glória de Deus, é exatamente assim. Então, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Na hora certa, essas pessoas que Deus vai pensar, eles vão te chamar, vão reconhecer, e você vai ser
instrumento na vida dessas pessoas. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, aqui na página 99, ainda o apóstolo usa esse texto que fala, nem vou ler, porque fala tudo isso que eu acabei de falar aqui. Tem a mente cauterizada, pessoas que são desviadas, porque não se deixam levar pelo bom e o agradável, não deixam a sua mente ser transformada. Esses passos que nós estamos caminhando aqui. Depois chegamos no 6, aqui na página 101, aprender a participar da vida dos outros. É Gálatas 6, versículo 2, diz: levai as cargas um dos outros e cumprireis a lei de Cristo. O apóstolo usa outros textos aqui, mas eu prefiro e preciso e quero muito voltar, faz uma remissão aqui, coloca o Gálatas 6,10, vai lá no Gálatas 6,10 para você ver como isso é importante. Vê lá, depois que fala no 9, que nós já lemos lá atrás, sobre a paciência, ele diz, enquanto tivermos oportunidade, então você começa a entender que fazer o bem é uma oportunidade, e aí ele te ensina a priorizar esta prioridade. Diga, a minha prioridade, fazer o bem. Agora, priorizar a prioridade é que é difícil. Olha, você precisa priorizar a prioridade. Priorizar a prioridade é fazer o bem aos da família da fé. Então, por isso que eu faço essa remissão e me estendo aqui no Gálatas 6, vou lá no 10, para dizer a você, não desista de fazer o bem e procure os seus afins espirituais. E quando você encontrar, irmão, faça o bem, invista pesado. Vou te dizer, invista pesado. Você vai ver como Deus vai te honrar. Deus vai te honrar muito, como tem me honrado muito, muito, para a glória dele mesmo. Claro, muitos textos aqui fundamentando, mas depois o 7, a sétima decisão diz assim, agir quando chega a hora. Agir quando chega a hora. Esse é o grande problema. É a pessoa não entender o time de Deus, sabe? Aquele insight de Deus. Tem hora que você precisa agir. E a pessoa deixa passar a oportunidade. Eu preciso fechar esse minutinho final aqui, dando um testemunho maravilhoso para vocês terem uma ideia, porque eu tenho que pregar com o meu testemunho, porque foi assim que Paulo pregou. Eu amo estar nesse altar. Vou dizer a vocês que ministrar a graça de Deus para mim, olha que eu tenho muitas honras, a minha família é uma bênção, minha filha deve estar agora online com a gente, uma família super abençoada, meu filhão, Tiago, biólogo, a Dani hoje uma publicitária, o Miguel que veio no pacote, casou com a Dani, é uma bênção, ainda tem o nome de Miguel Ângelo, vê se pode, o nome do nosso apóstolo, e é uma bênção, um artista renomado, já são convidados aí por empresas grandes, graças a Deus, e a Luísa Rapinha do Tacho, arrebentando no inglês, vocês não têm noção, sabe, muito, ir na escola, redação, agora ela escreveu uma peça olha, recebo a faculdade em breve, agora do Palco Elite, que se apresenta uma vez por ano no teatro, e reúne alguns alunos, e ela escreveu o roteiro, editora do roteiro da peça, e a peça simplesmente ganhou o troféu de melhor peça, viu? Ela fez uma sátira, Então é Natal, sobre a família no Natal, uma sátira, uma comédia, foi maravilhoso, eu ri demais, muito bom. Ela não apareceu uma vez, mas o nome dela está lá escrito como autora, do roteiro, está lá, olha, e a peça foi o primeiro lugar. Eu vou dizer para vocês, a maior honra que eu recebo na minha vida é quando eu posso ministrar a graça de Deus, não só aqui, mas nos altares da graça de Deus, onde eu sou chamado para ministrar. E nessa segunda-feira, desde domingo, pela manhã, o bispo André estava já sentindo alguma coisinha na garganta e me convidou, praticamente me convidou para fazer o culto na segunda-feira, mas ainda estava um pouco incerto disso, precisava ver como iria desenrolar nessa questão das cordas vocais, que precisa fazer um tratamento de recuperação, é claro. E ele ministrava ainda no culto da noite, e eles ventilaram essa hipótese comigo, a bispa Cristiane, Crisinha, como eu chamo carinhosamente, a nossa bispa, ventilaram essa hipótese comigo. E eu disse, olha, eis-me aqui, uma honra como sempre. E o que eu fiz imediatamente? Já me coloquei em oração e já preparei uma apostila para o culto, porque eu sei que precisa de apostila. Perguntei, já tem apostila? Porque se tivesse, eu pediria a apostila, ainda não tinha.
eu preparei uma apostila. Quando eu cheguei após o culto aqui da manhã, o bispo André estava muito bem, sentindo muito bem, a bispa Cris falou, olha, espera até depois do culto da noite para eu confirmar com você, tá bem? Eu falei, amém. E eu já estava com a apostila pronta, mas com a mesma alegria, eu estou aqui para servir, irmãos. Eis-me aqui, eu sei o meu lugar, eu sei onde Deus me coloca, sabe? Estou aqui para servir, eu sou totalmente tranquilo com essas questões, eu entendo a nossa liderança, Deus deu a honra para o apóstolo e a família dele para liderar esse ministério. Foi a ele que Deus deu a coragem para erguer um monumento tombado pelo patrimônio histórico. Agora, eu estou aqui para servir, para obedecer os meus líderes, só isso, sabe? Que são a voz de Deus para a minha vida. Eu disse amém, estava em paz com isso. Quando chegou ontem à tarde, a bispa Cris mandou uma mensagem, daria tempo ainda de você fazer o culto, hoje ministrar no culto? Eu imediatamente, eu já mandei de resposta para ela a apostila, pronta, e coloquei uma frase que Deus tem me dado, que eu quero deixar para você, nosso fechamento. Pior que estar preparado e não ter uma oportunidade, é ter a oportunidade e não estar preparado. Prepare-se, porque a vitória vem. Jesus já conquistou a vitória. E ela disse, glória a Deus, então é de Deus, porque o André não está com a voz tão boa, seria bom ele poupar a voz. Glórias a Deus, poupou a voz, graças a Deus, já está bem. E eu tive a grande oportunidade de estar aqui no culto, e era momento de Deus estava escolhendo para que eu estivesse, e nós todos entendemos isso, estamos em paz com isso. Deus seja louvado, a honra, a glória é de Deus, e a vitória é do ministério, é do povo de Deus, é do altar de Deus, e é essa vitória que Deus vai materializando quando a gente avança nessas decisões. Depois tem aqui o fechamento, que é desígnio e libertação. Então é para você entender que Deus tem os desígnios dele, já está tudo definido, já está tudo determinado. Coloca Romanos 8, 28, Joás, só para a gente finalizar com esse selo aqui. Romanos 8, 28 diz assim, sabemos, você precisa saber. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. São chamados segundo o seu propósito. Deus tem desígnios que estão atrelados ao propósito dele. E o propósito dele é a nossa vitória. Mas se a pessoa não se liberta da lei, da escravidão, da falta de conhecimento, não avança nos 7 passos da vitória, não atinge esta máxima de viver a obra de Deus nesta terra. Filipenses 1,6 faz uma remissão só para concluir. Filipenses 1,6, arremate final, coisa de português. Se é arremate, é final, né? Estou plenamente certo. Você está certo? Você conhece os propósitos de Deus? Você sabe que vai cooperar para o seu bem? A subida é longa, a jornada é longa? Avance, meu irmão, porque aquele que começou a boa obra, é só uma boa obra. Às vezes uma coisa não saiu exatamente do jeito que você queria, mas a obra é boa. Quando alguém disser alguma coisa com você, meu irmão, mas a obra é boa. Isso tem que trazer segurança para você, porque aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la, até o dia de Cristo Jesus. Sabe que dia é esse? O dia de Cristo Jesus tem duas, eu preciso explicar, me dê mais um minuto para isso aí. O dia de Cristo Jesus é o tempo de Deus, primeiro, o tempo de Deus, dele materializar essa vitória. E o dia do arrebatamento da igreja, o dia do nosso encontro, o dia do nosso desenlace, nós temos essa segurança. É de glória em glória, é de vitória em vitória, vivendo a boa obra. Nascemos para vencer, assim seja, assim disse o Espírito da graça. Graças a Deus. Não seja mais uma vítima da mentira. Seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise. Seja um protagonista da vitória. Eu sou o bispo Daniel Anacleto, com a minha linda e querida esposa, a bispa Lídia Oliveira. E esta foi mais uma escola de capacitação e crescimento espiritual. Concluímos
o livro Nascemos para Vencer. Glórias a Deus. Obrigado, Cecília. Obrigado por mais esta terça-feira. Obrigado pela conclusão de mais um estudo deste livro maravilhoso. Sairemos deste lugar com alegria e em paz. Em plena paz nós seremos guiados pelo Teu Espírito e guardados pelos Teus anjos. Que a Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo, Pai, se manifestem na vida daqueles que nasceram para vencer. E o povo que nunca vai desistir porque nasceu para vencer, diga amém. As montanhas poderão me deter, pois o Senhor me faz vencer. Nem a chuva e o vento me farão desistir, pois o Senhor é por mim. E nem a tempestade vai me derrubar, com asas subirem como águia, pois Tu és meu refúgio, em Ti posso esperar. Para Ti impossíveis não há. Como a águia, Tu me fazes voar, acima das nuvens, nada vai me abalar. Assim como a águia, subirei sem parar, vencerei tempestades, conquisto